é contra ou a favor do que está sendo colocado aí pelo governo do estado. Então daqui a pouquinho ele vai nos estar respondendo, já está conosco aqui, se ajeitando, colocando fone, higienização, né, doutor? Aqui, ó, álcool em gel, tudo direitinho, tudo bonitinho aqui nos estúdios, pra, né, não temos aglomerações, mas com todos os cuidados necessários, como preconiza a Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa estar esclarecendo aí a nossa comunidade, a nossa população sobre a questão aí do hospital regional. Bom dia, bom dia, bom dia. 8:07, Afonso. Bom dia, Zé. Vamos para mais um debate. Vamos lá, muito bom dia para você, J. Armalho. Bom dia, Edivar Santos, demais colegas. Bom dia para você, amigo ouvinte que nos ouve e nos vê. Muito bom dia para o nosso convidado especial, doutor Eli Tarquínio, deputado estadual por Patos de Minas. E o nosso alô de hoje vai para a galera do Flamengo. Aliás, me pediram para fazer isso aqui, né? Com isso, né? Mas pediram, né? Nós temos que fazer, afinal de contas, nós temos muitos amigos em comum que são flamenguistas, inclusive o Ramalho. O Tonho do Vale, né? Pediu para mandar aquele alô também, ele ontem ficou ligado. Então, um abraço para vocês, muito obrigado a todos pela audiência e vamos lá. 8:07, atenção consumidora, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos de Minas. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, hein? Onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora e ainda você concorre a um carro 0 quilômetro, uma viagem para o Nordeste, Disque Gás e Água Mineral 3823-3131 ou no WhatsApp 999-70-2821. E atenção consumidor, na compra de seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131, o WhatsApp é o 999-70-2821. Peça o seu gás na Ultragás. 8:08. Agradecendo a presença do doutor Eli Tarquínio, deputado estadual, pela primeira vez aqui no nosso debate 98. Grande abraço, bem-vindo ao programa, doutor Eli, bom dia. Bom dia, Zé Ramalho. Nós estamos aqui com todo prazer, né? E com a equipe da Clube, que são pessoas amigas, e nós vamos aqui, então, desenvolver esse debate no sentido de esclarecer a população, né? E quero, antes de mais nada, bom dia aos ouvintes da Clube, que são muitos, e também dizer que, para iniciar, eu estou com servidores públicos do Hospital Regional, até por uma questão histórica, porque o pioneiro, agora eu vou deixar de ser modesto nesse caso, porque eu tenho uma história com aquela casa, onde nós fomos os idealizadores do pronto-socorro na década de 80. E depois, com a minha eleição a posteriori, nós enviamos as verbas para cá, juntamente com outros políticos de Patos de Minas, né? Naquele tempo, o Arlindo já tinha passado para o nível lá do governo, vice-governador, e nós, então, com os outros políticos, com todos, teve um esforço de todos, dos deputados estaduais, né? Também, que eram 3, o Bernardo, o Elmiro, mas eu naquele tempo, depois de como deputado e colega deles, nós conseguimos trazer muitas verbas para construir um novo hospital regional, né, que foi uma reforma e ampliação, era apenas a rúbrica, mas na verdade foi construído um novo hospital. E nós temos muito orgulho disso e estamos aí do lado dos servidores, porque eu conheço e também a minha história está intimamente ligada ao Hospital Regional. Bom, respondida essa primeira pergunta do Edivar, então, né? Beleza, mas tem mais questionamentos, né? Vamos lá. Fazendo aqui um ping-pong. Um ping-pong. Nós queremos aproveitar ao máximo a sua presença e a gente também, mais uma vez, da minha parte, a gente agradece. Não, agradecimento é meu já, isso é recíproco. Até porque quando o doutor Eli foi convidado dessa vez agora, ele falou assim, olha, eu gostaria de ir no programa lá no Debate 98. Onde eu tenho amigos e, enfim, ele é um ouvinte do programa também, sua equipe ouve o nosso programa, então é um prazer muito grande tê-lo aqui. Esse seu esforço, e eu ia exatamente começar por aí, doutor, com o seu relacionamento, né, a sua defesa do servidor. O senhor foi diretor do hospital, o senhor foi médico lá durante muitos anos, né? Esse movimento de reforma, o senhor participou, liderou inclusive, né? Os irmãos Ventura, Chiquinho Campos, enfim, foi uma turma muito grande que fez com que esse hospital realmente funcionasse na época, ele precisava enormemente disso.
E é exatamente por isso, doutor Eli, pela sua ligação com o servidor, que eu fiquei muito preocupado quando eu vi essa iniciativa do governo do estado. Assim que surgiu, a gente sabe que é uma conversa antiga, mas de repente ela chegou agora, assim, muito rapidamente em tempo de pandemia, acho que nem seria o momento para isso, e de uma certa forma eu senti desvalorizado o servidor do hospital. Sabe por quê? Porque no edital do governo do estado, da FEMIG, edital de licitação. Exatamente, o edital de licitação, é um trecho lá que ele cita que há uma comprovação da ineficiência da gestão pública. E eu entendo o que é isso. Entendo com isso que eles estão considerando que a equipe que está trabalhando hoje no hospital não é eficiente. E o nosso hospital, o senhor sabe muito bem disso, é uma referência em todo o nosso estado, em toda a rede. Macro-região, 900 mil pessoas. Então, acho que 23 unidades. Agora são 20 unidades. 20 unidades, é uma referência, sempre ele foi muito bem. Ele é acreditado, não sei se você sabe, ele tem selo ISO a partir de 2015. Exatamente, então o que eu pensei? Por que o nosso hospital então seria o primeiro? Não seria o caso de pegar um hospital que não está funcionando bem para colocá-lo tão bem quanto o nosso, por exemplo? E por que pegar o nosso que está bem, que já está funcionando direitinho? Qual é a sua posição sobre isso? Eu senti que o servidor foi diminuído nessa questão. Pois não. Eu queria apenas só fazer um recuo para fazer justiça nessa história. Na verdade, naquela época nós instituímos e fizemos por trás de tudo isso tem heróis anônimos que eu gostaria de dizer o nome aqui, né? Tinha uma diretoria de uma associação filantrópica que foi constituída para dar poder jurídico à construção. Então tinha o presidente, o Chiquinho Campos, o vice-presidente, o Edmundo e o Ventura, o Edmundo, lá de Lagoa Formosa, com os irmãos que procurava conseguir os boi aí para toda semana fazer um leilão, e foi assim que nós construímos aquilo tudo. Pedro Maciel, primo do Elmiro, era o tesoureiro e era praticamente o mestre de obra junto com outros lá. Ele dedicou a vida dele. Agora é um momento de saudade e memória, porque ele partiu, Deus chamou, mas nós temos uma gratidão com ele, a sua família, né? E o Rafael Gomes de Almeida, que era a pessoa que tinha condições de elaborar, ele era o secretário e ao mesmo tempo conselheiro jurídico, porque ele tinha condições, né? Muito conhecido. Então é uma homenagem a eles que eu gostaria, e o povo nem sabe disso. Então nós estamos Aliás, doutor, ele não sabe porque não tem nada lá de referência. Não tem nada. Não tem uma placa o Estado não reconhece. Eu vou tanta placa que se coloca na cidade. Por que não teve uma placa? Tudo no momento, naquelas circunstâncias políticas, você sabe. Colocar uma placa lá? Tinha uma placa que nós elaboramos, mas depois nem não foi colocado, né? Aquilo foi só. É porque a política naquele tempo era muito competitiva, como sempre, muito apaixonada, né? Os contrários, etc. Doutor Eli, eu não quero ser deselegante com o senhor, claro. Primeiro, desde já a gente agradece mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso programa. Nós sabemos da história aí do regional. Se a gente for contar a história, que não eu só horas, né, doutor? Então eu quero que a gente faça um ping-pong, vamos tentar fazer nós vamos fazer um ping-pong, eu só fiz essa digressão para prestar homenagem, mas com relação à pergunta do Zé... Concordo plenamente. É para que a gente aproveita mais o espaço e é melhor até para o senhor, porque a gente quer debater o momento que nós estamos passando. Nós vamos apenas, eu só fiz esse recuo, essa digressão para explicar, mas é uma homenagem prestada, pronto, aí terminou, já tinha terminado. Já que o senhor falou da valorização do servidor, a questão é a seguinte, doutor, o senhor é contra ou a favor do que está sendo colocado aí pelo governo do estado, do que estão querendo fazer com o hospital regional, essa questão da terceirização? Não, na verdade, eu sou a favor do servidor, porque eu fui servidor, eu fui concursado do Hospital Regional, eu sou aposentado pelo Hospital Regional. Então o senhor é contra a terceirização? Eu sou contra esse posicionamento da FEMIG, e a resposta que eu tenho que dar para o Zé Antônio, quando ele fez toda essa pergunta, realmente isso aí constitui uma indiferença à história do hospital e dos servidores, nessa hora de pandemia, de sofrimento. De qualquer forma, meu primeiro posicionamento é compaixão, tá certo? Com a pandemia e amparo a todo ser humano. E é nessa hora, com licitação, e certamente uma OS poderá tomar conta, porque
vai haver pressão da Assembleia, que é contra, eu tenho quase certeza que a maioria vota contra. Eu vou me manifestar também na tribuna, porque a gente está à distância. Então, nós somos frontalmente contra, e vou explicar por quê. O hospital tem uma acreditação selo ISO a partir de 2015. Depois ele perdeu exatamente, mas está prestando bom serviço. Ele tem uma alta rotatividade. Ele tem, do ponto de vista de vida, ele atende deságua, que a via final comum de 900 mil pessoas na macro-região de Alto Paranaíba e Noroeste, certo? E há uma dedicação, tem uma história, né, que começou com as irmãs, depois nós chegamos nesse momento. O hospital tem mais de 900 funcionários. Outra hora, o que vai acontecer? Podem dispensar alguns servidores contratados e vai trazer dificuldade social de todas as formas. Você já sabia dessa intenção do governo do Estado? Não, ninguém fica sabendo. Você sabe muito bem que nós vivemos num regime presidencialista. Eles fazem quando eu conversei, o secretário esteve aqui, conversou comigo, falou: como é que é? Você é a favor ou contra? Eu estava junto com ele. Eu falei assim: eu sempre vivo no estado da dúvida, mas na hora certa eu manifesto, em tese, eu sou contra. Mas. Ô, doutor, isso aí já foi debatido lá na Assembleia, não? Já foi. O professor Cleiton já se manifestou. Anteriormente, isso. Já foi. Não, deixa eu te falar, isso é do tempo de Fernando Henrique, uma lei federal. Depois tem uma lei estadual de 2018, que é a lei 23.081. Tem lei, tá certo? De 2018 do Pimentel. Foi aprovado, certo? Só que o hospital regional é o hospital que dá lucro do ponto de vista de vida, né? O governo tem a Fundação João Pinheiro, onde formam técnicos, pessoas com cursos bastante diferenciados. O governo tinha que criar, na minha opinião, um plano piloto, né? Para experimentar em Patos, já que ele quer privatizar. E o governo é mau gestor. Ele tem que procurar ser bom gestor e não fazer essa simbiose administrativa, colocando na mão das OS. As OS, que são as organizações sociais, elas têm geralmente gestores que vêm do setor privado, das grandes redes DOR, essas redes. Eles compram os hospitais e são bons gestores, mas eles visam o quê? O Deus lucro do neoliberalismo. Deus lucro do neoliberalismo. Primeira coisa, e vida não tem preço. Vida não tem preço. Vida é amor ao próximo, né? Vida é consciência da experiência que vai dar mais, vamos dizer, condições de vida às pessoas. Então, o hospital público não tem hospital público que dê lucro dentro do espírito da lei do SUS. Porque o SUS tem 10 ou mais, 12 ou 15 anos, que não faz uma revisão sobre os preços hoteleiros, sobre os preços, os honorários dos médicos, dos servidores da saúde como um todo, desde a limpeza até o médico. Mas o senhor, como deputado, semana que vem, né, segunda-feira, o senhor vai para Belo Horizonte, o que o senhor vai fazer lá na Assembleia? O senhor vai reivindicar, vai cobrar? Não, nós vamos, eu vou para a tribuna. Porque lá é parlamento. Né? E eu tenho também, às vezes não é só a tribuna que resolve, aqueles que falam às vezes muito não resolve. Então, nós temos formas de segurar o governo, entende? Assim, é uma pressão, porque já existe uma lei, né? Então, nós vamos, já tem manifestação do professor Cleito, tem manifestação de muita gente. E os servidores, né? Dos servidores. Os servidores têm sindicato, nós somos a favor, entendeu? Então, muitas vezes, é porque a gente fica... Eu sou comedido para manifestar, porque o caminho político sempre ele depende de entendimento, né? As ciências, vamos dizer assim, sociais, elas têm que ser compreendidas. Explicação é para a ciência da natureza. Então a gente tem que ter um cuidado, mas você pode estar certo que vai haver um time lá jogando do lado dos servidores. Essa pressão, às vezes, quem sabe,
nós partimos por uma negociação com o governo, já tem muitos requerimentos, nós vamos elaborar também, né? Nós estamos buscando solução, eu até pedi as consultorias, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, para ver se busca uma brecha aí, né, para tentar impedir. Porque, na verdade, depois da licitação, existe um contrato de gestão. É aí que está o X. O hospital regional hoje está bem aparelhado, doutor? O hospital regional... Você tem buscado verba para o hospital, para aparelhar o hospital? Não, nessas 20 redes, eles vão aparelhando conforme a demanda. A gente sabe que tem uma administração. Só que eles estão aparelhando, mas depende muito da gente cobrar, reivindicar. O que aconteceu? Eu estou lutando há 2 anos por um tomógrafo. Agora, finalmente, a burocracia é muita, né? Isso tem 2 anos, agora que deram 60 dias para instalar. Mas eu estou pedindo há 2 anos e telefonando quase todo dia, né? Através dos servidores da saúde, lá da administração e do secretário, né? Agora que vai colocar o segundo, porque o primeiro está atendendo precariamente num regime, numa circunstância aí de pandemia. Como é que nós vamos fazer? Para avaliar o pulmão, etc. O doutor Nacal, eu queria aqui também prestar homenagem para ele e a todos os médicos e todos os servidores, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, elas são dedicadas, e também o pessoal da limpeza, da cozinha. O hospital está pode ir lá visitar, você vai conhecer um hospital moderno. Aliás, doutor Eli, o próprio secretário de Estado, né, o Carlos Amaral, presidente da FEMIG, quando vieram aqui, visitaram o hospital e elogiaram o tempo todo. Não, eu andei junto com ele lá, eu só fui lá. Doutor Eli, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor, para a gente poder fazer mais um ping-pong, senão nós não vamos conseguir responder as perguntas. Tem um questionamento, o senhor como parlamentar na Assembleia tem se comportado como base do governador Zema em todos os assuntos polêmicos, como a votação, por exemplo, da reforma da Previdência, outras votações. Você se considera da base do governador? Se sim, como explica uma cidade polo como Patos não ter recebido nenhum investimento de porte do governo estadual nos últimos 2 anos, doutor Eli? Deixa eu te falar, eu não sou da base... Você está equivocado, eu não sou da base do Zema. Aquilo lá, inclusive... é coisa que nós temos que obedecer, que você sabe, na hierarquia das leis, você sabe, constitucionalmente foi feita a reforma primeiro em Brasília. Então você já vem com o prato feito. Certas coisas não tem como mudar, porque você tem que obedecer. A previdência, por exemplo, do policial civil é diferente do policial militar. E aí, inclusive na minha comissão, que eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento, eu não sou da base. Se você falar isso lá, você vai enganar. Então você não é da base. Não, você vai apanhar lá, você vai ver. Porque, inclusive, já que vocês estão dizendo, essa PEC da Vale, vou divergir porque mostrar para você. Ela é minha. Eu sou o primeiro signatário. O povo de Patos não sabe. Que eu não propago às vezes, né? O que vai acontecer? O que passar de 1% do orçamento de 105 bilhões desse ano, que é receita extra, de 1% passou, tem que ir um projeto para a Assembleia, para os deputados opinar como é que vai ser destinado o dinheiro, independente de acordo judicial. Fica sabendo disso, que isso é o maior trava para o governo. Tá certo. Né? E outra coisa, se as prefeituras hoje estão recebendo em dia, o outro projeto é meu também. Isso aí coroou meu mandato, esse último mandato. Por quê? Porque agora recebe, os dispositivos constitucionais não vão para o Caixa Único mais do governo. O que é? ICMS, né? Fundeb, da educação, e o IPVA. Doutor, mas... estão recebendo direito. Isso é coisa importantíssima, que a prefeitura depende. Edivaldo, deixa eu só concluir isso, que o raciocínio, que a pergunta que eu estava fazendo para o doutor ali. Doutor, nos últimos 2 anos, Patos não teve prestígio com o governador em termos financeiros, doutor. Dinheiro mesmo, limpo. De fato, o Zema só pensa em querer pagar o déficit que tem, né? De 16 bilhões. E não é desse jeito, não é de uma hora para frente. Mas você tem que ver, você é uma pessoa inteligente, qual é a filosofia dele? Neoliberal. Desenvolvimento econômico sem pensar
na simetria do desenvolvimento social. É isso aí que o pessoal precisa entender, né? Então eu sou contra exatamente por isso, porque os indicadores sociais, saúde, educação e etc., ele não gastou, por exemplo, o dispositivo de 12% do Estado em 2020. E como é que a gente faz? Quem cobra é a Assembleia. Uma cobrança só de um deputado não resolve. Porque está faltando prestígio, de fato, com o governador? Falta, porque meu posicionamento lá, inclusive vou te explicar, passou na minha comissão, só votou eu e a Beatriz, que era do Sindicato dos Estudantes, da Educação, aliás, quando entrou aquele problema dos militares receber 3 aumentos. Ficou num só, porque na hora que passou na minha comissão, só votamos nós 2, depois mandamos para o plenário e convencemos o pessoal e os militares receberam só a primeira parcela. Doutor Eli, não seria possível o senhor juntar um grupo lá? Eu tenho que ir para o intervalo, juntar um grupo lá dentro da Assembleia e reivindicar do governador o envio de verbas ordinárias do SUS e, enfim, o senhor ficaria com as emendas para as obras estruturantes, as obras necessárias para Patos? Eu já fiz esses 3 milhões que foi, e depois os 319 que os vereadores agregaram, vou ter dificuldade de receber, mas nós vamos em cima. Eu peguei a minha verba, maioria somei e mandei para o hospital, mandei para a pandemia. Sim. E nós estamos tentando ver se conseguimos, mas aí tem problema jurídico na lei, porque é uma lei da verba impositiva dos deputados. Sim. Isso está trazendo muita mudança. Então, o certo seria isso, o governo mandava as verbas tudo que é custeio do SUS e o senhor ficaria com as emendas, não, né? Tudo que é custeio, eu passei, que foi possível. Daqui para frente, a Assembleia está voltando agora, presencial, né? Não todos, eu vou voltar, exatamente para estar mais presente, né? Correndo o risco ainda, mas na verdade nós vamos mostrar para vocês o seguinte: nós temos cidades polo, aqui uma cidade que é sede da macro região, né, do Noroeste e Alto Paranaíba, a sede aqui, eu digo da saúde, mas tudo tende para esse lado, na educação também, tudo é assim. E na verdade essas cidades sede, todas elas estão disputando verba lá dentro. É isso, só doutor, resolve. Por ser cidade sede polo, nós não vemos falar muito sobre isso. Nós não vemos falar muito de verbas que o senhor traz para Patos de Minas, e sim para outras cidades, o qual o senhor foi votado, doutor. Sim, o questionamento é isso. A pergunta que eu não quero escalar é o seguinte: e Patos, como é que fica nessa situação? O que o senhor tem feito? Não, mas eu queria te falar, a situação está periclitante para todo o estado. É o que eu quero falar, assim, de um modo geral, a assistência, a dificuldade que o governo está encontrando é essa, porque ele está pensando sempre em privatização, ele é neoliberal, e no neoliberal ele só pensa em desenvolvimento econômico e pagar a conta, isso aí tudo tem tempo. Mas, né? Patos, e ele não pensa no social, no desenvolvimento social. Mas como o senhor tem uma votação expressiva em Patos não merecia maior atenção? Merecia, mas ele tem, aqui ó, ele tem quantas macro-regiões? São 13. E todos cobram da mesma forma. Então, quando tem solução, é para todos. Mudou muito aquele negócio do compadre ter força lá com o governador, com Hélio Garcia, com fulano. Nós vivemos essa fase. Mas agora, o negócio é democracia até na divisão do dinheiro. Como o déficit é 16 bilhões, né? Que é um déficit histórico acumulado, né? Porque o homem é um ser histórico-cultural. E então a cultura do momento é isonomia para todos. O governo não divide só para um, porque senão ele vai sofrer. Eu tenho que ir para o intervalo, peço desculpa ao doutor Eli. Doutor, peço paciência para o senhor, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem a participação dos ouvintes. O Zé Afonso, Edivar, volta, participa conosco. Funerária Patense e Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Olha, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você, associado, terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Terra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da Funerária Patense, da Prefeito Camudi 984, Lagoa Grande, 3823-8362 e 999-7519-79. 8h31,
Vamos voltar já, vamos tentar consertar esse som também aqui, né, que tá meio complicado, hein? Telefonia, 8h31, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Atenção você, aposentado e pensionista do INSS e servidor público federal. A Empresta tem uma novidade para você. É empréstimo sem burocracia e com a menor taxa do mercado. Tá precisando de dinheiro? Aqui tem um empréstimo mais rápido e fácil de Patos e Minas. Cartão de crédito consignado, refinanciamento, portabilidade, margem livre, melhor atendimento, melhores condições, taxas reduzidas. Não perca essa chance. Acesse empresta.com.br. Olegário Maciel 83 Centro, fone 38217974. WhatsApp 991406400. Nossa, tá barato, tá barato, tá barato demais. Linguiça para churrasco Perdigão 12,98 kg. Peixe Mapará Arigatô 800 gramas 13,98. Colchão duro suíno Sadia 14,99 o quilo. Meio da asa Sadia bandeja 1 kg 18,99. Mussarela Itaoca peça pedaço 23,98 o quilo. Colchão mole bovino 29,99 o quilo. Cartão Moderno você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Sicoob. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicorp, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Funerária São Pedro e Velório Príncipe da Paz. 3821-4945 informa. Nota de falecimento. A família em luta e com pesar comunica o falecimento do senhor Narciso José da Rosa. Narciso tinha 64 anos de idade. Deixa a esposa Maria José Costa, os irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares. Sepultamento hoje, dia 26, sexta-feira. Féretro sairá do velório Príncipe da Paz, na rua Ouro Preto, 798, no bairro Várzea, para o cemitério municipal Santa Cruz. O cerimonial será realizado até o meio-dia e restrito conforme o decreto municipal. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz informando falecimento de Narciso José da Rosa. Narciso, sepultamento ao meio-dia em Patos de Minas. E esta nota vai em especial para comunidades de São Miguel, Paciência e Patos de Minas. Informaram Funerárias São Pedro e Príncipe da Paz. Ouro Preto 787, telefone 3821-4945 em Patos de Minas. Agora são 8h33. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Atenção, o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, ofertará um novo curso na grade de mais de 30 cursos de graduação da instituição, o de Mecânica de Precisão com ênfase em Agricultura de Precisão. Esse curso tem como objetivo formar o profissional capaz de atuar na área de agricultura de precisão e exercer atividades como análise das tecnologias envolvidas no setor, manuseio e programação hardware, para trabalhar com a coleta de dados realizada pelos sensores, análise do solo, identificação e interpretação da quantidade de adubo e ou sementes para o plantio, operação e programação dos setores de pequeno, médio e grande porte e operação e programação das máquinas agrícolas. E o aluno terá o apoio da instituição para construir uma formação profissional que facilitará a sua inserção no mercado de trabalho. Em se tratando da cidade de Patos de Minas e do Brasil, verifica-se um crescimento do agronegócio com empresas de pequeno e de médio e de grande porte que demandam pelo trabalho do agricultor de precisão. Portanto, a duração do curso é de 3 anos, carga horária de 2.400 horas, mensalidade de apenas R$ 753. E você pode obter mais informações no site graduação.unipan.edu.br/agricultura precisão ou pelo telefone 0800 940 4006. Claro que também no centro administrativo presencialmente. Enfim, não deixe de participar. Esse curso superior de mecânica de precisão é um dos excelentes e qualificados cursos da grade de mais de 30 de graduação da instituição. Unipan, educação que transforma.
8h36 em Patos de Minas, 8h36. O debate 98 aqui na Rádio Clube, recebendo o deputado estadual, doutor Eli. Vamos fazer o seguinte, ô Matheus Alves, vamos para o a participação dos ouvintes, aqui o povo fala, tem vez, tem voz. Vambora? Olá, Matheus. Zé Amália, eu queria só te falar dos investimentos que foram feitos através de verbas minhas esse ano passado, no regional. 1.000 de custeio, 1 milhão. 700 de um aparelho que, para operar, chama arco cirúrgico. Isso Sim. tudo foi verba que eu consignei e demorou chegar. E depois, mais 1.200 do tomógrafo, né? E 1.000 de custeio, porque os fornecedores estavam atrasando. Agora não tem mais atraso, foi 1 milhão de custeio. Só aí, então, 2.900.000. É só para dizer que isso foi verba minha também. Muito bem. Já foi pago, já está tudo em dia. Mas a FEMIG está em dia com os fornecedores. Essa última verba, doutor, tem previsão de quando ela sairá? Essa de 3 milhões e essa tanto que 3 milhões e tanto, pois é, aí que eu estou te falando. Nós vamos. Eu falei com o secretário, ele falou que vai tentar me ajudar, mas essa posição minha eu não sei se atrapalha um pouco. Mas nós vamos agilizar, nós vamos fazer um grupo lá, pressão na Assembleia para evitar tornar nulo esse edital. Não sei se damos conta, mas eu faço parte. Você vai ver como é que é na Assembleia. À medida que eu manifestar, porque eu sou daqui, é lógico, eu tenho amor àquilo lá, né? E o professor Cleito já deu a manifestação dele e vai ter muitas outras. Afinal, o senhor tem prestígio, que afinal de contas são 7 mandatos, né? Não, e outra, tem muita coisa boa na minha mão, né? Que é o próprio orçamento. Mas o governo, você sabe, ele faz com isonomia para os deputados assim, com dificuldade. Porque, na verdade, de primeiro, o problema de verba dependia de apoio ao governo. Se você apoiava, tinha. Se não apoiava, não tinha. Eu já fui muito oposição, não tinha. Agora é a lei impositiva. É lei, orçamento impositivo aliás, as verbas são impositivas. Tem uma lei, então tem que cumprir. E vai chegar o dinheiro. Tem questionamento de ouvintes também, né? Por isso que o Matheus está conosco. Exatamente. Bom dia, Edivar. Bom dia, José Afonso. Bom dia ao nosso convidado. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Vamos lá. A participação do ouvinte no 991050439 é apenas fazendo uma consideração. O nosso telefone fixo, que foi divulgado durante a chamada, devido a uma instabilidade da internet, o J. Ramalho está ocupando essa linha. Então, por isso que você, ouvinte que está ligando, ela se encontra ocupada, porque o J. Ramalho está na linha conosco. Mas, começando aqui pelas perguntas dos ouvintes, o Gilberto, deputado doutor Eli, o senhor, em suas falas e discursos, se coloca contra o aumento de impostos, mas não é isso que tem acontecido na Assembleia. Eu acompanho o trabalho dos deputados e vejo que o senhor foi um dos parlamentares que trabalhou pela aprovação do PL 1014 de 2019, do governador Romeu Zema, que aumentava o ICMS de vários produtos tidos como supérfluos. Mas é bom lembrar que entre esses produtos estão celulares, câmeras fotográficas, alimentos para atletas, rações tipo PET e outros mais. O senhor não acha, ao votar favoravelmente num projeto desse tipo, que aumenta a nossa carga tributária, que está sendo incoerente, Gilberto? Esse dinheiro vai para o fundo da miséria. Isso é bom você saber, você que está perguntando. Existe um fundo chamado Fundo da Miséria. É que as pessoas que estão morrendo por carências múltiplas. São aqueles excluídos da sociedade que vivem no mundo neoliberal dos administradores. Esse é um aspecto. Só que eu fui massacrado durante essa campanha passada, porque tinha votado contra esse Fundo da Miséria, né? Para beneficiar pessoas do seu nível aí, da sua profissão. Eu reconheço que é isso. E tive até dificuldades na minha eleição por isso, porque o próprio comércio em geral ficou contra. Você sabe que as pessoas do CDL, etc., todo mundo achou ruim. Agora o Zema na época foi contra, porque era candidato, né? Ele era contra o imposto. Depois que ele sentou na cadeira, ele foi lá e ajoelhou para a Assembleia e pediu, porque senão ia faltar dinheiro para os miseráveis. Aí a Assembleia reconheceu, o próprio PT votou, certo? Então não tem isso não, a gente vota com bom senso
e pensando principalmente no ser humano, não nas classes, eu penso nos estratos sociais, não penso em classe e nem em grupo. Doutor Pablo perguntando também, a pandemia de Covid está cada dia mais assustadora em nosso país. Você considera que o negacionismo do presidente Bolsonaro o torna o principal responsável pela disseminação da doença? E o tratamento precoce, doutor Eli? Eu sou contra o tratamento precoce. Você vê que o próprio Conselho Federal de Medicina ficou em cima do muro, dizendo que depende do entendimento do paciente com o médico. Se o paciente chega e pede, eu vou receitar porque ele está pedindo. Eu vou receitar matar rato porque ele quer suicidar? De forma nenhuma. Então é o seguinte, o grande problema nosso, do ponto de vista existencial, é que todo ser humano, sobretudo, é um bicho egoísta. Um bicho, né? Depois a gente vai falar das qualidades, mas aí que não tem tempo para isso, para antropologia nem nada. Mas nós queremos dizer o seguinte, é que, na verdade, eu não me identifico com o presidente Bolsonaro. É uma questão de opinião. Com isso eu perco até voto, eu sei disso. Mas eu acho que ele não está preparado. Infelizmente, o brasileiro votou, né? Eles votaram, todos os brasileiros, ganhou com uma grande diferença, etc. Mas eu não me identifico com as atitudes dele. Eu sou a favor da vida, da maneira que ele está. Ele não acredita na ciência, ele acredita só nele, certo? E pratica atos assim que até irracionais, tá? A participação aqui da Nayara, de Presidente Olegário, deputado doutor Eli, um projeto bastante polêmico foi aquele pedido do governador Fernando Pimentel para utilizar os valores dos depósitos judiciais em 2015. Inclusive, esse projeto foi entendido por muitos como um grande confisco, uma apropriação indébita. Indébita. Até hoje, a gente não sabe dizer o que o governador Pimentel fez com esse dinheiro dos depósitos judiciais. O senhor se arrepende de ter apoiado o governador Pimentel ao votar favorável a esse projeto? Não tem dúvida que muitas vezes o ser humano ele é vulnerável no aspecto das circunstâncias que ele vive. Muitas vezes tem um filósofo que fala o seguinte, e eu tenho certeza que vocês todos comportariam desse jeito. Eu sou eu e minhas circunstâncias de sofrimento. Eu tenho a impressão que é assim. Você vive sempre em estado de defesa e às vezes em estado de dúvida. Tem hora que a gente erra, eu reconheço. Tem mais participação chegando aqui, o Sebastião dizendo o seguinte: bom dia, parabéns doutor Eli, precisamos muito do seu apoio, tem meu respeito e admiração, falar mal de longe é fácil, obrigado. O Edivar, que não é o Santos, mas é o Edivar que está participando aqui conosco, bom dia, gostaria de saber do doutor Eli sobre vantagens e desvantagens sobre a terceirização do hospital, tirando a questão do funcionário, a questão é, terá uma melhora na gestão, já que sempre há uma reclamação em massa no atendimento público? É o Edivar. Em tese, o setor público, o governo, de um modo geral, para ser eficiente, ele tem que ser extremamente técnico também, né? Mas nós sempre estamos nessa divisória, desenvolvimento econômico, nessa fronteira, e desenvolvimento social. Então tem que haver uma simetria, tá certo? Porque quando eu falo de desenvolvimento social, melhores condições de vida para todos os estratos sociais, porque todo país tem os estratos sociais, mas o Brasil, a linha da miséria já está alcançando 25% daquelas pessoas que não ganham nenhum salário, que está excluído da sociedade, e esse espírito neoliberal de oligarquia plutocrática é a oligarquia dos ricos. A gente no parlamento luta para que haja mais equilíbrio, mas essa homeostasia, que é o equilíbrio, não acontece, porque nós votamos vários tipos de leis e aí atende a um grupo, a outro, e não, eu penso de forma universal, eu penso que tem que atingir a todos. Por isso que eu gosto muito de filosofia, que eu só voto no todo.
A participação aqui do Zuzu, o prefeito Falcão, em sua campanha, teve como principal plataforma acabar com as práticas da velha política. Porém, após eleito, o que se viu é que a maioria dos cargos de confiança foram preenchidos ou por coordenadores de sua campanha ou por candidatos derrotados a vereador. Você foi um dos acusados de pertencer à velha política. No caso aqui eu me referi a senhor, né? Mas o ouvinte está dizendo não, você. Sim. Na sua opinião, mudou alguma coisa após Falcão ter sido eleito? Ou isso era apenas um discurso para ganhar a eleição? Olha, cada candidato, né, na sua época, ele elabora o seu discurso conforme a sua consciência de realidade, né? E tem muitas consciências de realidade. Eu não acho que tem velha e nem nova. A política é a mesma, certo? Ela tem uma evolução, às vezes tão complicado quanto a própria ciência. O avião foi feito para transportar pessoas, jogar bomba na Hiroshima. Agora, a rede social foi feita para comunicar e transformar o homem, transformar a comunicação numa aldeia, o mundo. E, no entanto, ela faz mal e faz bem. Bom, eu já emendo o seguinte, já que o senhor falou, né, do prefeito Falcão, você apoiou o Arnaldo. Pro intervalo, hein? Tá, eu vou deixar uma pergunta no ar, então. Ele apoiou o candidato Arnaldo Queiroz. Agora Falcão ganhou. Como é que vai ficar essa relação entre o deputado estadual, o doutor Eli, e o prefeito, o atual prefeito? Qualquer prefeito de Patos, pergunto o Zé Eustáquio, mandei um monte de verba para ele, às vezes não foi tudo anunciado e esmiuçado. Só que, quando a gente é eleito pelo povo de Patos, isso é no momento da eleição, certo? O Falcão, eu não trabalhei para ele, e quando ele me procurou e eu conversei com ele e também telefonei para ele parabenizando, porque a política também tem uma certa forma de conviver buscando a paz, né? Porque são opiniões diferentes, mas para servir a Patos, eu acho que nem ele e nem eu podemos. Eu falei com ele, nós não temos, e ele vai confirmar isso, não temos compromisso eleitoral, nós temos compromisso com o povo de Patos e estou disposto a trabalhar naquilo que for necessário para o município de Patos com a prefeitura. Ok. Você já respondeu a pergunta do Edivaro, Ramalho? Eu vou deixar a minha então e aí a gente vai para o intervalo, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Doutor Eli, a questão é o seguinte: Zema apoia o Bolsonaro, Falcão apoia o Zema. Doutor Eli é o único representante na Assembleia Legislativa do nosso município. Patos é cidade polo. Isso não está favorecendo o nosso município em termos de retorno. Não deveria ser diferente? O senhor vai responder daqui a pouco, após o intervalo. Agora mesmo. Espetacular. 8h48, vamos pedir paciência ao doutor Eli, aguardar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos para o intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Nossa, tá barato demais. Mamão Formosa, pimentão e repolho 1,97. Batata doce roxa 2,37. Cará extra e tomate 2,47. Abobrinha menina, banana nanica e cebola ou milho verde bandeja 2,97. Brócolis japonês e uva Niágara bandeja 3,97. Caqui rama forte 8,97 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Sicoob. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicorp, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.
Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, Sono Clean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Agora são 8h51, 8h51. Você participando conosco aqui do Debate 98. Recebemos aqui em nossos estúdios, ao vivo, o deputado estadual, doutor Eli Tarquínio. O Zé Afonso tinha colocado uma pergunta no ar. Aí, Zé Afonso, eu gostaria que você repetisse a pergunta para o deputado. Vamos lá. É porque fica pairando no ar dúvidas, doutor Eli. A gente fica parecendo que, por mais que o Zema tenha relacionamento com o nosso prefeito Falcão, que ele não está gostando muito de Patos. Então, se o Zema está com o Bolsonaro, quer dizer, tem um canal aberto com o governo federal, o Falcão tem um canal aberto com o Zema, o governador do estado. O senhor, como único representante, deveria ser prestigiado pelo governador, afinal, o nosso único representante na Assembleia. E Patos é cidade polo, né? A gente está falando do hospital aqui, né, regional e tal. Enfim, isso não está acontecendo. Não deveria ser diferente? A gente no parlamento, meu caso, eu voto muitos projetos que o governo manda quando eu percebo que o projeto faz justiça social. Nosso resultado no parlamento é a justiça social, é a vida do povo. Então, quando eu vejo que aquilo vai ser bom, eu voto a favor do Zema, muitas vezes contra. Isso, a gente tem que ter uma filosofia de vida. Eu defendo a vida, como sempre. Eu quero saber aquele cara que ganha um salário, se ele tem direito a uma casa, se vem um programa aí de habitação fácil de pagar para aquelas pessoas mais humildes, eu voto a favor. Não tem como. Olha como é que é a ambivalência da coisa. O povo, eu tenho que apoiar os servidores do Estado, né, nessa circunstância, ser contra o Zema, né? E ao mesmo tempo eu não posso estar alinhado com o mesmo pensamento do Falcão com relação ao apoio ao Zema. Então eu não tenho jeito de me dividir, eu tenho que ter uma posição de homem, de consciência das coisas. E eu acho que a vida só se justifica quando a gente tem os direitos fundamentais da democracia, do Estado de Direito democrático, da igualdade regulada pela equidade. Aqueles que têm menos, o governo tem que proteger mais, né? E isso não acontece no Brasil, porque a plutocracia prevalece. E então eu tenho uma forma de votar com a minha consciência, prestigiando a maioria das pessoas mais necessitadas. Eu tenho uma pergunta aqui do Edmar de Guimarães. Ele fala o seguinte: pergunte ao doutor Eli que a justiça em BH cassou o mandato de um vereador que fazia a mesma coisa que ele faz abertamente em Patos, com desconto da saúde, alegando que isso é compra de votos. Pergunta se ele não tem medo que a justiça em Patos faça o mesmo com ele. Edmar de Guimarães. Por coincidência, eu já enfrentei 3 denúncias dessas. Primeiro, lá não tem acerto subterrâneo. O desconto é para todos. Não tem acerto subterrâneo, por quê? Eu não tenho carnê-leão. Desde que eu fui eleito, tenho um compromisso com Deus, comigo, com a minha consciência. Eu nunca mais cobrei uma consulta. E antes eu também era um cara que, dependendo da condição, eu não cobrava, não. Então, não tem medo disso, até porque já foi arquivado 3 iniciativas de processos de políticos de Patos que me denunciaram. Você sabe o que eu passei aqui desde 1991, né? Então, aquilo ali é legalizado, está tudo conforme a lei, né? E esses descontos, existe hoje, por exemplo, até muitas firmas que faz prestação de serviço com desconto de consulta, né? Mas depois o cara paga um monte de exame. Isso aí, eu comecei isso pelo meu lado. Quando eu deixei de ser deputado, o povo procurava, falei, não, vou dar um jeito de encaminhar.
depois nós encaminhamos da mesma forma. Doutor, mas o senhor está com 80 anos de idade, você não pensa se aposentar da medicina? Não, de forma nenhuma, eu só vou aposentar o dia que o cemitério me chamar. Ou mesmo? Você já tomou vacina já, doutor? Eu acredito na ciência e na fé. O senhor já tomou fé vacina? E razão. E a vacina? Você já vacinou ou não? Hein? Eu já vacinei. Não é pela idade, é porque eu estou atuando como médico. 2 doses, não? Não, só a AstraZeneca. Uma só. Daqui 3 meses eu tomo outra. E o que o senhor pode falar da vacina, doutor? Essa vacina aí, gente, a vacina, se você perguntar para o povo, quem é que inventou a vacina, até na classe médica muito pouca gente sabe. É um tal de Eduard Jenner. O princípio da vacina da China é o mesmo. Os outros têm algum material genético acrescentado de outra forma para... que geralmente é o vírus atenuado ou o vírus congelado, que é o caso da vacina da China. Vacina funciona mesmo, porque senão já tinha morrido muito mais gente, certo? Só que eles tiveram a facilidade de fazer essa vacina, porque teve esse cara lá atrás, que ninguém sabe o nome dele, deve ter morrido na miséria, e teve que provar uma opção de coisas. Se você pegar a vida do Pasteur também foi assim, quando ele foi contra o carbúnculo, né? Tem uma história bonita de ciência. Eu gosto muito de ciência, gosto muito de filosofia, por isso. Por isso que meus votos lá são votos conscientes na Assembleia, onde eu tenho também muito apoio dos deputados. É bom o povo saber que a Supran está chegando em Patos. E peguei uma briga com o Zema quando ele fez a primeira reforma. Ele vetou a criação da Supran em Patos. Nós derrubamos o veto com 2 votos contrários, que são aquelas pessoas que são dele, 2 votos contrários. Essa PEC agora, que vai pegar dinheiro da Vale, também vai ter uma distribuição conforme os deputados votarem. Todo mundo defendendo o seu lá. Vamos ver o que sobra para nós. Certo? Doutor Eli, agora a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, porque durante a campanha a gente viu aí o prefeito Falcão bater muito naqueles nos políticos que já existem na cidade, bateu muito, fez uma separação entre nova e velha política. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o senhor se considera membro da velha política? Eu me considero um político consciente das circunstâncias que acontecem no mundo, né? Da história. Eu procuro 2 coisas: igualdade no limite da lei, que são o direito natural, né? E o que vem além do direito natural, que é a igualdade, Revolução Francesa e proclamação da República dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos se separou da Inglaterra. Ali está o começo da vida, né? E nós temos 2.500 anos de evolução da política, com revoluções na Inglaterra, né? Em todo lugar, né? A francesa que foi a maior. A partir daquela tríade, liberdade, fraternidade e igualdade, a lei, nós fomos elaborando essas constituições do direito positivo, né? E também tinha o direito dos costumes da Inglaterra, buscando proteger o cidadão quando ele vive gregariamente, que nós somos gregários por natureza. Aí surge uma cidade igual Patos, com a economia do milho, a outra do isso, daquilo. O que acontece? Nós temos que sempre pensar na existência das pessoas, procurando o melhor meio, através das leis, de proteger a pessoa. Então aí começou a surgir a proteção das leis naturais, das leis do justnaturalismo. Eu tenho que faturar aqui, 1 minutinho só, por favor, e eu tenho uma pergunta também para o doutor Eli. Olha, atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora. Ainda você concorre a um carro 0 km, uma viagem para o Nordeste. Diz que Gás e Água 3823-3131 e no WhatsApp 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra de seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal, que é a garantia da quantidade e qualidade. 3823-3131 e o 999-70-2821. Ô, doutor Eli, eu pergunto para o senhor, essa terceirização do hospital regional, que é o foco da nossa entrevista aqui, vai ser ruim para o povo ou vai ser pior para o servidor? Qual que é a análise do senhor? A minha análise é o seguinte: a tal OS, que são as organizações sociais,
elas têm lado bom e lado ruim, né? Agora, a nossa experiência recente, você viu aí durante o foco da pandemia, o que aconteceu no Rio, em outros estados, eram administrados por OS. E tem certos hospitais que são administrados por OS que dão resultado. Agora, eu só penso o seguinte, é muito complicado você ter uma boa administração, tá certo? Assim, que dê condições e acessibilidade e atendimento global, humano, numa rede DOR, numa administração de hospitais OS, né? A administração tipo OS. Por quê? Porque o SUS, ele é muito bem organizado do ponto de vista estrutural e funcional, mas falta verba, esse é o problema. Aí o São Lucas passa por problemas devido à defasagem do SUS, o senhor sabe mais do que eu. Super defasado. Então nós temos que lutar em várias frentes. Primeiro, o governo sempre tem que pôr dinheiro no SUS. Os hospitais não foram feitos para dar lucro, foi feito para dar saúde ao povo, fazer justiça social, que é a vida, né? A educação, isso aí é que é justiça social, nós trabalhamos para isso, a mobilidade, a moradia, tudo isso. Melhor então, seria a OS mesmo ou uma OCIP? Não, OCIP, a diferença de OCIP com OS é o seguinte, a OS é um grupo, né, privado que vai administrar uma coisa pública, né? Mas a filantropia própria é das OCIPs, tipo a PAI, né? Um grupo que vai administrar a PAI, tem um conselho, né? Mas faz aquilo por filantropia. Agora, a OS não, tem remuneração para aqueles que dirigem. Mas o governo do estado continua colocando verba? Lá? Na OS? Sim. Não, vai bancar. Não, ele é que banca. Ele banca. E a OS enxuga. A OS enxuga a administração. Isso. Mas se o governo banca, não precisaria dessa OS? O governo, não, mas acontece o seguinte, a OS, ela administra o hospital dentro daquele contexto que ele existe. Ela pega um hospital do SUS, certo? Para administrar. Só para administrar. O dinheiro do governo sempre tem que gastar 12% da arrecadação da receita corrente líquida na saúde, 12%. E os honorários e a parte hoteleira, tudo é cobrado conforme a tabela do SUS, que deve ter uns 15 anos, que não, ou 15, mais ou menos 15 anos, que não aumentou. Então, o que acontece? Vai dar prejuízo. Aí o governo entra para pagar. E os outros têm remuneração também, dentro de um padrão. Você entende? Então, de repente, o governo pode gastar mais do que está gastando atualmente? Não. De um modo geral, não. Mas, de repente, e você sabe que toda organização não tem santo nesse mundo. Tem que ter burocracia, mas a burocracia do Estado é mais inchada. A burocracia deles é mais enxuta. Mas, e a vulnerabilidade de caráter? Aí é um risco, então, né, doutor Eli? Podemos colocar como um risco. Pode pegar o regional, sucatear ele e entregar ele sucateado. Exato. Doutor Eli. Não, e aí entra mais uma coisa que você não sabe. Entra o lado político de grupo. E aí essa relação, ela se torna, às vezes, viciosa em algum setor, em alguma coisa, né? Então, por isso ela que você está vai melar a relação no aspecto do bom resultado para o povo e também para o governo. Às vezes pode ficar mais caro. E é um contrato de 20 anos, né, doutora? Contrato longo, né? Aí que tá, né? Eu vou deixar uma outra pergunta aqui para o senhor, doutor. É um contrato que também ele pode ser rescindido. Tem muita participação aqui de ouvinte, viu? Sabe qual é a minha ideia? Eu queria te esclarecer uma coisa, Ramalho. É o seguinte, a minha proposta é o próprio governo ter um plano piloto, mas no outro lugar, eu podia ser aqui para fazer uma experiência, mas com gente do governo. Tem muito servidor público competente para administrar. O governo não quer mais trabalho. Ele quer passar e depois tem lá as formas de prestar conta. Primeiro, tem o TCU, o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público também fiscaliza. Mas você sabe muito bem como é que o Brasil funciona no aspecto burocrático, né? E também tem esses caminhos que nós não damos conta de adivinhar, que pode melar
essa relação aí, público-privado. Eu acho que o que é público é público, o que é privado é privado. Eu não gosto dessa simbiose, sabe? Existe aí algumas coisas de público-privado com as empresas, mas eu acho que saúde não dá para tratar dessa forma. Tem que ser ou é público ou é privado. Ô, Matheus, você tem mais perguntas? Nós vamos entrar um pouco no horário do Rádio Ajuda e do Radar, né? Já tento com as perguntas aí. Olha que tal bater um papo com os amigos, tomando um café bem mineiro, acompanhado pelo genuíno pão de queijo. O lugar certo é a Cafeteria Santiago, Aragaro Marcel 206, quase esquina com a Majogote. Vamos lá, Matheus. Pois é muita pergunta, Jota. Tá aqui a Stephanie Lara criticando. Aí, vamos lá. Ela tá aqui criticando, dizendo que por que a rádio não entrevista o Falcão e o doutor Eli juntos? Queremos eles frente a frente para falar sobre o regional. Podemos colocar essa proposta também, no caso do doutor Eli aceite e o Falcão também. O Roberto Carlos participando. Doutor Eli, por que no governo Pimentel o senhor votou em retidos os aumentos de ICMS, inclusive o da gasolina? Isso está nos anais da AL. Está dizendo aqui o Roberto Carlos. O senhor responde mais rapidinho, por favor? Porque tem muita pergunta. Tem muita coisa que já vem prato feito. Se você não votar, o país para. É uma dificuldade, certo? Muitas vezes a gente vota sim, aquilo que acha que vai resolver. Às vezes nós não votamos para ninguém sofrer. Pode estar certo isso. Mas muitas vezes é compulsório. A Márcia Regina está dizendo que o senhor escorrega igual quiabo. Está dizendo a Márcia Regina aqui. Não é, porque a minha visão é muito, vamos dizer assim, complexa. Você tem que entender uma coisa, minha filha. Lê um livro chamado A Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, você vai entender bem. Maria Ângela, bom dia, equipe da bancada. Será que esses políticos não têm outros problemas para resolver, não? Por que ficam mexendo no que está quieto? Deixa o hospital quieto, o hospital é do povo e quem mantém também é o povo, com dinheiro dos impostos. Maria Ângela, só quer fazer alguma consideração ou pode continuar? Não, você está coberta de razão, só que nós temos que melhorar a administração com pessoas do governo e não contratar a OS. A Tânia manda um bom dia pro senhor. O Enilson, bom dia. Na verdade, todo e qualquer projeto vindo de políticos é sempre polêmico, pois o candidato eleito não leva o projeto para quem colocou ele lá para representar e aceitar ou não. Então, na época da eleição, eles procuram o povão para obter o voto e quando eleito, que tem o bom salário, eles esquecem que está lá como representante do povo. Nunca procura o seu eleitor para saber a opinião popular. Então, doutor Eli, faça seu papel como deputado estadual e reverta essa terceirização do HRAD, do Hospital Regional, para o povo de Patos e região, que não quer essa medida. Esse é meu ponto de vista e meu pedido, como um cidadão patense. Obrigado a todos pela atenção. É o Enilson. Obrigado a você, Emilson. E nós estamos identificados na mesma direção, viu? Com o mesmo sentimento de povo. E eu vou deixar a minha pergunta aqui pro doutor Eli já, hein? Ele vai responder daqui a pouco, ainda que seja a última resposta dele. Qual a sua posição em relação ao Hospital São Lucas, doutor Eli? Pega aí, Matheus. O Adair pergunta o doutor por que o mandato é de 4 anos e querem fazer contratos de 20 anos. É um absurdo. É o Adair está perguntando. Isso aí é produção do governo. Ainda nós temos que fazer pressão, porque tem lei de OCIPs e lei de OS, né, vigente no país há muitos anos. E a nossa é a partir de 2018. Ô, doutor Eli, com o Falcão, com a amizade que ele mostrou que tem com o Zema, o senhor acha que se ele não chegar lá, conversar e falar assim, poxa, Zema, não faça essa terceirização do hospital regional, isso pode acontecer e o Zema reverter a situação? O que o senhor acha? Eu acho que essa amizade, ela tem assim um colorado político, né? Partidário. Então isso não é tão fácil hoje, porque nós somos regidos por leis. E as leis pensam sempre na isonomia. Né? Então eu acho que isso aí, o povo está um pouco assim, na maneira da pessoa interpretar, eu sou muito amigo de fulano. Amizade mesmo é capaz de uma mão você não ter 5 amigos sinceros que identifica genuinamente com você, a não ser um irmão, ou então um cara que é criado igual irmão, ou um amigo que você renuncia em favor dele, algum favor, alguma posse sua, alguma coisa. A Maria Inês participando. Oi, bom dia, sou Maria Inês de Patos. Pergunto ao doutor Eli se, como ele sendo deputado e o Falcão como prefeito, não tem como ele impedir essa privatização do hospital regional. Pois o que vemos em Brasília e em São Paulo, os hospitais privados não têm recurso nenhum para a população pobre. Isso não vai acontecer aqui. Isso quer dizer que a OS vai só lucrar com o hospital. Os administradores ganham do pobre e o pobre leva na cara.
Não, eu já dei minha posição. Eu sou contra OS. OS é exatamente uma organização social que pode tomar conta do hospital regional. Mas nós somos contra essa proposta do governo e somos a favor do servidor público. Eu já fiz minha divisória. O que é público é público. O que é privado é privado. É saúde de dois lados. Todo mundo sabe disso. O Carlos Alves, vocês não têm outros assuntos para perguntar ao doutor Eli, não, que não sejam relacionados ao Zema e ao Falcão? Ele deve ter vários outros projetos para Minas que sejam de interesse do povo e não dos políticos ou não. É o Carlos Alves. O senhor quer comentar? Carlos, é o seguinte, o projeto para Minas Gerais, quem tem é o governo. Ele ganhou, todos votaram nele, a maioria votou. Agora, compete ao parlamento fazer as correções nesses projetos, porque o governo também tem projeto, a Assembleia, eu não tenho o projeto. Quando você tem um projeto, você é o primeiro signatário, depois você tem uma porção de deputado que assina embaixo, e aquilo vai para as comissões, né? A Assembleia está com um projeto aí tipo Refis, não sei se você sabe como é que é o Refis, é exatamente a parte econômica, etc. E nós temos muitos projetos, né? No sentido, os nossos projetos são correções que a gente faz nos projetos do governo. Nosso projeto, por exemplo, agora, que é dependente, a PEC nossa, é uma correção na lei. Eu fiz uma emenda constitucional, é uma coisa que tem que ser cumprida. Esse dinheiro da Vale tem que passar pela Assembleia para os deputados ver qual a destinação, e todo mundo está lá para buscar dinheiro para a sua região. Eu estou lá para buscar para o hospital regional, para outras necessidades, não é isso? O Onésio, bom dia, pergunta ao doutor Eli por que ele não se manifestou no dia da reunião que estava juntamente com o secretário e prefeitos. Só se manifestou agora que a mídia e o povo ficou indignado? É o Onésio. Foi o que eu perguntei, você não sabia, né? O que acontece é o seguinte, no dia eu tive que viajar, né? Mas o problema ali não resolve ali. Esse problema de estar ou não juntos, muitas vezes a gente tem estratégia, porque se você for lá e contestar uma série de coisas, eu fiz reunião junto com eles anteriormente, certo? Mas ele fez, o que foi o meu convite para ele? Tem que saber o que é isso. Para ele vir a Patos e ver em loco as nossas dificuldades, e por que nós temos tantas demandas, e principalmente na saúde, no hospital regional, esse problema do São Lucas, porque nem a justiça resolveu, você sabe disso. Agora, depois que a justiça põe a mão, o que eu posso fazer? Nada. E outra coisa, lá é um conflito que só tem saída no jurídico, na justiça, e é muito difícil aquilo ali. Eu já dei minhas opiniões pro Falcão, etc., mas eu sou uma pessoa. E tem também não dá mais tempo. É muito difícil, né? E tem também a participação da faculdade com aquele hospital lá. Então, nós temos muita coisa na cabeça. Agora, no dia, ninguém está correndo, não. É estrategicamente não compensável ficar lá, porque trouxe os prefeitos da região também. Eu propus um consórcio. A lei de consórcio da saúde é minha também, já que vocês, né, às vezes tem que esclarecer para o povo. A melhor forma de fazer é consorciar, porque todo mundo passa a ser responsável pelo aquilo. O Zé Carlos está aqui participando, está dizendo o seguinte: pergunta para o seu deputado qual empresário vai fazer um investimento sem visar lucro, já que as autoridades que são a favor da implantação dessas OS diz que não visa fins lucrativos. Se a implantação da OS se confirmar, esse tomógrafo que foi comprado com dinheiro público vai ficar de graça com o empresário dono dessas OS. E aí ele Eu concordo plenamente, porque ninguém faz caridade de graça. Cadê o pronunciamento do prefeito dos vereadores? Está aqui perguntando o Frank. Essas caridades falsas, viu? O Gilson Rodrigues está participando também, dizendo o seguinte: doutor Eli, qual foi a posição de votação do senhor na Assembleia sobre a privatização do Hospital Regional? Não é uma privatização, é terceirização, né? Não teve votação lá, gente. Não teve discussão. E sobre essa manobra do governador, vai funcionar? E o que o senhor vai fazer para impedir isso? O senhor já até respondeu essas perguntas, né? Mas já apresenta aqui a do Gilson. Maria Magalhães, aqui a Fatinha, fala pro doutor Eli que quem tentou prejudicar ele, a gente que não tem capacidade de fazer o que ele faz, pelo menos o doutor não foi forasteiro, ele é filho da terra patense. Maria das Dores parabenizando pelo programa, tá aqui a participação da Rosa. Bom dia, doutor Eli, o senhor acredita que com a OS o hospital irá melhorar? Se não seria o caso de descentralizar a saúde do
regional, equipar Paracatu para o regional deixar de atender 33 municípios? E como o regional não é credenciado, e como o regional não é credenciamento na alta complexidade e mesmo assim atende a alta complexidade, como será após a OS assumir? E se o momento é oportuno para isso, como o senhor, sendo deputado há tantos mandatos, não se ateve a essa descentralização e ao credenciamento do agarrar de alta complexidade? Até uma discussão do Pedro Cunha também, essa descentralização da saúde. O senhor é favorável ou não aqui da nossa região? O pessoal tem que entender que é 3 poderes. O poder executivo é que está trazendo isso aqui agora. Não tem como eu pensar isso antes, porque nós somos regidos pela lei do SUS. O povo brasileiro todo. Agora, saúde particular é outra coisa. Certo? Isso aí é uma lei que tem que cumprir, muito bem feita, só que precisa pôr dinheiro. Tem um hospital que está sendo construído lá em Unai, doutor? O regional? Não poderia desafogar um pouco aqui? Não, à medida que tiver, vai. Mas o SUS, ele é regido por uma lei. Não tem esse negócio assim imediatista. O povo é imediatista, né? A pessoa, eu quero isso aqui agora. Não, isso aí tem que ter uma história. Agora na história nossa é a lei do SUS. Precisa ler bastante a lei do SUS para ver o que pode modificar. Resumo aí, Matheus. Beleza, a Elaine Cardoso Boaventura participando. Bom dia, Matheus. Eu queria parabenizar o doutor Eli, abraço a ele. Eu sou fã de carteirinha. Eu acho que isso é o radinho coisa aí. Eu sou fã de carteirinha. O povo fazendo críticas, eu não vejo que ele falta conhecimento, não. O que dizem só aparece nas eleições, mas aparece e faz. Obrigado, meu abraço. Aqui a Elaine Cardoso Boaventura participando. O Cristiano mandando um abraço pro senhor também. A Conceição Maria, bom dia, amigos da Clube. Por que tanta morosidade em exames mesmo antes da pandemia? Também em consultas em Patos de Minas. A Marlene, bom dia, doutor Eli. Vocês políticos de Patos de Minas não podem se unir para salvar o Hospital São Lucas. O Hamilton Casagrande dizendo, se terceirizar o regional, então é melhor lutar para construir um hospital municipal. Votei sempre no doutor Eli nos seus 7 mandatos, assim como a minha família. Agora tenho o direito de cobrar. O que o senhor pode fazer para impedir esse absurdo? Agora, em vez do nosso prefeito ajudar a nossa população, vai apoiar o governador. Agora, se o Zema candidatar à reeleição, pode dar adeus, não vai ganhar. Tamo junto com sua força para que isso não aconteça. Tá aqui dizendo ele. O Elias e a Ana participando, bom dia, miserável como vocês? Não entendi. O Márcio Façanha participando aqui, mandou áudio. Hoje, gente, áudio não dá tempo, viu? O Sebastião Ferreira, doutor Eli foi brilhante ao se referir sobre a posição do Bolsonaro, sobre a saúde. Tô com o doutor Eli. Pergunta ao doutor Eli se vai ter vacina da gripe esse ano. A Ângela Maria, entregue meu abraço de carinho e respeito ao doutor Eli. A comunidade de Cabral é grata a ele. Tem mais participação chegando. Doutor Eli, é verdade que o senhor não pode entrar no regional? Tá aqui perguntando quem, deixa eu ver o nome dele, a Liliane. A participação da Sônia, gostaria de saber do doutor Eli se é verdade que ele não pode entrar no hospital regional. A Sônia dizendo, Gilson Rodrigues participando também. A gente está ao vivo também no Facebook, são muitas as participações e já agradeço a participação do ouvinte e a sua, doutor Eli, por ter aceito o convite. Hospital regional, doutor? Não, hoje em dia pode. De primeiro estava mais difícil. Responde a pergunta do Zé Afonso com relação ao São Lucas para a gente encerrar, doutor. É a última. Exatamente. Ele já fez uma colocação passando aí, mas você pode reforçar, por favor, com relação à sua posição em relação ao São Lucas, doutor? A minha posição em relação ao São Lucas, gente, aquilo é tão complexo que nem a justiça até hoje deu parecer. Então fica difícil, porque como é que eu, como parlamentar, vou chegar lá e dar uma solução? Aquilo lá é tão complexo, tem a participação de tanta gente e não foi possível. Eu acho que a justiça que tem que dar um jeito. Já deu uma primeira interferência lá, mas isso aí depende de... É um negócio, né, entre uma iniciativa privada para promover serviço público. Cai nessa situação aí que vocês estão vendo, cheio de conflito. Mas, finalmente, eu queria apenas agradecer a todos aqui, que o programa está terminando. Aqui uma conversa entre amigos e eu estou sempre à disposição. Às vezes o tempo é curto, né? Aqui, se tiver dificuldade, eu estou sempre lá no meu gabinete, lá, até que o pessoal está misturando as coisas, eu atendo também e eu sou deputado. Eu não tem jeito de me dividir no meio, pelo direito que eu tenho de deputado e de fazer as coisas certas conforme a lei para atender o povo lá. Ok, doutor, só para mim finalizar aqui o programa, eu gostaria, lógico, que você falasse muita coisa, tem muita coisa, muito questionamento em relação à questão da região. Hoje nós temos o SAMU regional. Queria sua posição, essa discussão do SAMU regional. Vamos ter um SAMU para atender toda a região aqui, doutor? O SAMU regional, parece que o Zé Eustáquio, como prefeito, não optou, achando que poderia prejudicar, né? Não sei porquê, quais são os motivos, porque a gente não convive com o prefeito assim, a não ser que seja muito amigo, está toda hora, né? Mas eu estou procurando... para servir o povo,
né? E também o Falcão, depois que ele tomou assento, ele está muito animado para administrar a cidade. É lógico que nós estamos juntos para resolver os problemas de Patos. É possível instalar essa... Sem pensar em voto, sem pensar em apoio. Mas é possível. Eu quero dizer que eu sou independente demais, todo mundo sabe disso. Né? Eleitoralmente nós não temos compromisso nenhum, mas temos compromisso, pelo menos assim, fizemos uma afirmação que vamos tentar servir a Patos. Qualquer prefeito, seja do PT, seja de qualquer partido. O senhor é favorável ao SAMU regional? Sou favorável ao SAMU. Ao SAMU regional. Mas sem SAMU regional fica complicado. Não tem jeito, aí você começa a isolar Patos. Patos é gestão plena. Aí isso aí passa por uma explicação grande. O que é gestão plena? A superintendência está aqui. Ela é uma mini secretaria do Estado da Saúde, de saúde aqui, né, em Patos. A mini secretaria entra em contato com o prefeito, explica com o regional. Vamos dizer, essa simbiose de Estado e município é tratado lá, a administração lá. Os municípios chamados aqui é uma macro-região, e tem as micros, que é São Gotardo e João Pinheiro e as outras constelações perto deles, e vai até o Naí. Agora, à medida que o Naí ficar independente, ele isola. Mas agora, todos aqui entendem sobre lei, assim sabe como é que funciona, é uma lei. Então, para entender saúde, tem que dar uma lidinha na lei do SUS. Agora, o SUS é deficitário, precisa de dinheiro do Estado. Como é que funciona? 12% da arrecadação tem que ser aplicado. E o governo Zema não aplicou o ano passado. Muito bem, doutor. Obrigado, doutor, pela participação do senhor aqui no programa. Espero que o senhor volte outras vezes. Grande abraço, bom dia. Nós vamos agora caminhar sempre aqui dentro, se Deus quiser. Uma porquê, né? É um dos não há porquê, não. É importante, afinal de contas, a gente faz isso em favor do povo. O povo precisa saber mesmo. Doutor Ali, da minha parte, muito obrigado. Você sabe que eu admiro, eu respeito como ser humano, isso aí é bondade sua. Como deputado, viu? E, enfim, nós vamos contar com a sua presença aqui em muitas outras oportunidades. E fique duro lá, não só para conseguir verbas para Patos, mas para defender essa causa do Hospital Regional Antônio Dias. Essa aí já está selado o compromisso. Grande abraço a vocês, muito obrigado pelo programa, por participar, foi uma honra. Pois é, e é justamente atendendo o nosso público ouvinte que perguntava onde estava a doutora Eli. Eu estou sempre na Avenida Piauí e lá na Assembleia, né? Sempre dividindo o tempo, viajando à noite, é sempre assim. Muito obrigado. Bom fim de semana, doutor. Colegas, fiquem com Deus, Ramalho. Muito obrigado, Zé Ramalho. Tudo. Obrigado.